Já demos a tolerância de 10 minutos, vamos arrancar com o nosso culto coletivo. É bom estar de volta, estive um culto fora e vou dizer, senti a vossa falta, mas não senti muito a vossa falta, vou confessar. Eu estava muito bem e nós, durante as férias, fizemos assim uma coisa completamente fora da caixa, que incentivámos a malta jovem a dar um estudo bíblico por dia. Foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom. Fomos abanados espiritualmente de forma diária e contínua. Vou-vos dizer, correu tão bem e surpreendentemente tão bem que um miúdo de... Que idade é que ele tinha? 13 anos, toda a gente sabia menos eu. Que o Pedro, de 13 anos, que tem uma relação com a igreja há muitos poucos meses, e a relação que ele tem é de assistir aos cultos, quis dar também um devocional. E também foi muito interessante a forma como ele pegou no texto sozinho, ele é que escolheu o texto, ele é que elaborou a lição, ele é que deu a lição. Foi muito, muito, muito bem. Tivemos tempos muito bons. Vamos voltar agora ao momento em que nós vamos retomar as nossas atividades mais letivas, não é? Temos a rentrée das aulas, não é? A malta mais nova que volta para as aulas, o período de férias já acabou, no trabalho, nos vários trabalhos as coisas já vão equilibrar outra vez, porque antes tínhamos colegas de férias, estávamos nós de férias, estava um grande rebuliço, eu sei como é que é, mas agora parece que as coisas vão entrar outra vez na rotina, mais 9 meses, 10 meses, que é o que vai nos levar agora no próximo tempo. E então, aproveitando estas rotinas, atendendo ao facto que nós precisamos muitas vezes das rotinas para nós também nos levarmos, não é, à perseverança nas coisas, então, como vamos voltar às rotinas, vamos também voltar às rotinas do ensino. E neste âmbito do ensino, nós temos vindo a falar sobre dons, sobre servo, vamos voltar agora a tocar mais também na questão dos servos. Isto porquê? Porque nós acreditamos, mas quando é acreditamos não é achamos que sim, nós acreditamos, queremos mesmo, temos a firme convicção de que um crente não é um aquecedor de cadeiras. São funções diferentes. Não é? Nós não pregamos aqui uma religião. Nós pregamos uma vivência diária com Deus baseada no serviço, posta na prática. Não é? Ou seja, quando nós dizemos que seguimos a Cristo, não dizemos só, damos o exemplo. Quando nós dizemos que fazemos parte de uma determinada igreja, nós não só dizemos que fazemos parte de determinada igreja, nós colaboramos, nós empenhamos, nós ajudamos a que as coisas de facto aconteçam. Este é o tipo de pregação que nós temos vindo a ter desde o princípio do ano, de uma forma muito enfática. Mas, quer eu, quer o Tiago, nós não acordámos de manhã a pensar nisto. E isto já foi escrito há alguns milhares de anos atrás. Eu vou pegar aqui numa passagem de Tiago, capítulo 2, e eu vou começar a partir do versículo 14, que diz: o que é que importa, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não a põe em prática? Será que a nossa fé lhe trará salvação? Será que essa fé lhe trará salvação? Imagina que algum irmão ou irmã não tem nada que vestir e lhe falta o necessário para comer a cada dia. Poderão dizer-lhes: vão em paz, aonde encontrar o que vos aparecer e matar a fome. Hoje em dia nós diríamos: não te preocupes, nós vamos orar por ti. Ora, se a pessoa está com fome, não é? Ou não tem o que vestir, ou está a passar alguma necessidade, dizer que nós vamos orar pela pessoa é quase ofensivo, não é? É mau, é um insulto para a pessoa. Estamos numa religião, numa religiosidade. Ora, se a pessoa está a passar fome, a pessoa não precisa de orações, a pessoa precisa de comer. Não é? E se à medida que a gente lhe está a dar de comer também orarmos por ela, ok, fazemos a segunda milha, é inteligente, é bom. Depois continua. Versículo 18: mas alguém poderá ainda dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras? Então mostra-me lá a tua fé, se a tua fé é verdadeira sem obras, que eu mostro-te pelas obras a fé que eu tenho.
Ou seja, muitas pessoas dizem, eu vou fazer coisas, vou fazer muitas obras para poder ir para o céu. Nós não advocamos com essa ideia. As obras não levam ninguém para o céu. Agora, uma pessoa que diz que vai para o céu e não tem obras, é esquisito. É esquisito, não é? Se eu digo que eu amo a minha mulher e não faço coisas para lhe agradar, é esquisito, não é? Também lhe dou cabo da cabeça, mas eu tenho de esforçar para agradar, para mostrar agradecimento por esta salvação que eu tenho. Então depois no versículo 20 diz, homem insensato, queres ver como a fé sem obras é inútil? E depois ela continua esta passagem. Ou seja, aqui a palavra do nosso Deus diz claramente que a fé sem as obras é uma fé inútil. E aquilo que nós temos vindo aqui a falar domingo após domingo, e vamos continuar a insistir, é que de facto nós precisamos de fazer obras para mostrarmos também, não só aos outros, como a nós próprios, como a Deus, colocando em prática os ensinamentos que Ele nos deu, exercendo os dons, exercendo os talentos, exercendo as nossas ideias, as criatividades, as coisas que nós temos. E nós agora vamos entrar numa altura em que vamos voltar ao ramo-ramo habitual, com os cursos, com as lições, com as coisas, e também vamos começar a entrar numa fase mais prática, em que vamos redistribuir alguns serviços, vamos redistribuir algumas responsabilidades, vamos redistribuir algumas coisas que é preciso que, de facto, só assim é que nós acreditamos que a igreja cresce. E o nosso objetivo de ter uma igreja numerosa não é por causa do número. Nós queremos é que toda a gente, ou cada vez mais gente, conheça o nosso Deus, conheça a liberdade que há em Cristo, conheçam a salvação que há em Cristo, para que, de facto, haja o maior número de pessoas, quando falecermos e quando isto tudo terminar, que estejam no céu e não no inferno. Então, neste âmbito, eu queria pedir um momento em que nós fechamos os nossos olhos, baixamos as nossas cabeças, passamos algum tempo em reflexão, vou dar 30 segundos no máximo, para nós pensarmos, eventualmente para pedirmos perdão a Deus, alguma coisa que nos está a pesar, para nós podermos entrar num momento de louvor, de adoração e de aprendizagem o mais livres possíveis do pecado, das coisas que nos sobrecarregam. Então vamos fazer 30 segundos de silêncio para entregar estas coisas todas ao nosso Deus. Obrigado, Deus, porque Tu és bom e Tu nos disponibilizaste esta possibilidade de estarmos aqui em liberdade para adorar e louvar o Teu nome, Deus. Obrigado porque, de facto, nós podemos ser família, vindo de países diferentes, de culturas diferentes, de regiões diferentes, Deus, e ainda assim nós podermos nos chamar irmãos, porque Te temos a Ti como Pai. Obrigado por isso, obrigado por todas as bênçãos que Tu nos tens dado, Deus, e queremos Te pedir de uma forma muito especial que Tu Te manifestes aqui no nosso meio esta tarde, que Tu possas estar bem presente, incomoda as nossas vidas, Deus, ajuda-nos a aprender mais de Ti, ajuda-nos a louvar-Te como Tu gostas, ajuda-nos a orar como Tu gostas, Deus. De facto, nós queremos Te prestar culto, queremos Te agradar com aquilo que vamos fazer esta tarde, mas simultaneamente também Te queremos pedir, Deus, que Tu nos ensines, que Tu nos incomodes, que Tu nos ajudes a crescer no conhecimento que vem de Ti. Em Teu nome. Amém. Início, de alguma forma, ao nosso tempo de louvor, o tempo em que nós separamos para nos concentrarmos em Deus. E aquilo que eu vou partilhar com vocês tem a ver com devocionais que eu li e que de facto me chamaram a atenção e me ensinaram, e eu quero partilhar isso. Havia este título, Ele vai fazer outra vez. E em Deuteronômio 21 diz, quando tiveres que entrar em guerra com os teus inimigos. E na altura estavam a referir-se em guerra real com inimigos. Nós, graças a Deus, aqui em Portugal não vivemos este tipo de guerra que era falado,
que estava a ser descrito nesta altura na Bíblia, mas nós todos temos guerras e todos temos inimigos. Às vezes o inimigo somos nós próprios. Às vezes é Satanás, são pessoas, circunstâncias. Todos passamos por guerras. Então, quando tiveres que entrar em guerra contra os teus inimigos e vires uma quantidade de carros e cavalos muito superior à tua, ou seja, quando as dificuldades são muito grandes, quando aquilo que está à tua frente parece muito maior do que aquilo que tu és capaz de ultrapassar, não tenhas medo deles. O Senhor teu Deus está contigo. Ele é que te fez sair do Egito. Se há algo que nos deixa receosos e apreensivos, é enfrentar situações que nos ultrapassam, que estão acima dos nossos recursos, da nossa possibilidade, da nossa ação. Isto tem o potencial de nos perturbar e preocupar. Mas Deus já tinha instruído Israel que, em algumas situações, os adversários seriam em maior número e em vantagem de meios de guerra, cavalos e carros. Naquele tempo, vencer ou perder a guerra decidia-se por estes dois fatores: quem tinha o maior exército e quem tinha mais carros e cavalos. Mas não deveriam ter medo, porque Deus, que já os tinha libertado do Egito, continuava a ser com eles. A dedução lógica é simples. Se Deus já tinha dado vitória contra o exército mais poderoso do mundo, por que ter medo dos outros exércitos, mesmo sendo maiores do que o de Israel? E o método seria o mesmo: confiar em Deus e experimentar o seu livramento de forma direta e sobrenatural. Talvez tu sintas preocupação com situações que ultrapassam a tua capacidade de resposta. Talvez não vejas saída, mas o Deus que abriu o caminho para Israel e derrubou inimigos mais poderosos do que eles é o Deus que promete que estará contigo. Ele vai fazer outra vez, abrir caminho onde não há caminho, derrubar aquilo que te ameaça. Não temas. Deus vai à tua frente. E Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor vai à tua frente, estará contigo e não te deixará nem te desamparará. Portanto, não tenhas medo nem receio, nem percas a coragem. Nas guerras dos nossos dias, quando os exércitos poderosos decidem atacar os inimigos, eles não enviam logo as tropas. Primeiro, enviam mísseis e aviões para bombardear a área. Só depois, quando o inimigo está enfraquecido, é que os soldados são enviados. Desta forma, os resultados ficam assegurados porque os soldados entram na luta numa posição de vantagem. Deus disse ao seu povo para não ter medo, independentemente do tipo de inimigo que eles fossem enfrentar, porque Ele prometeu que iria na frente. E isso faz toda a diferença. Tal como mísseis e aviões vão na frente e garantem a vitória dos soldados, assim também Deus vai na tua frente para garantir a tua proteção e a tua vitória. Talvez o que enfrentas é tão ameaçador que te sentes vulnerável, incapaz e ficas preocupado ou mesmo deprimido. Mas Deus diz: não temas, não tenhas medo, porque Ele não te deixa sozinho. Ele vai à tua frente. O que te ameaça não chega a ti sem passar por Ele. Deus é a tua garantia e a tua segurança. Por isso não precisas de temer os adversários e as adversidades, que se cuidem. Sabes porquê? Porque o céu luta por ti. O Senhor disse: não tenhas medo
deles, dos teus inimigos, das circunstâncias da tua vida, das coisas que surgem e tu não consegues controlar. Porque eu hei de entregá-los nas tuas mãos. Nem um só te poderá resistir. O céu luta por ti. Por isso, não há nada na terra que te possa vencer. Não temas. Se quiserem ficar de pé. Teu amor é grande, imutável, amor como um monte, firme para os meus pés. É como um mistério, a forma como amas, quando estou prostrado, vais-me levantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto o teu amor, aleluia, aleluia, aleluia. Canto o teu amor. É surpreendente sentir como nasce, engaja a alegria, vem dentro de mim. Sempre que te vejo, tua bondade brilha, nova vida, fui dentro de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto o teu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto o teu amor. Teu amor é grande, firme e imutável, amor como um monte, firme para os meus pés. É como um mistério, a forma como amas, quando estou prostrado, vais-me levantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto o teu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto o teu amor. É surpreendente sentir como nasce, igreja alegria, vem dentro de mim. Sempre que te vejo, tua bondade brilha, e sinto a nova vida fluir dentro de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto o teu amor. 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 Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Meu desejo é uma coisa só, vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Meu desejo é uma coisa só, vem reinar de
a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. No que eu pensar, no que eu falar, que o teu viver possa refletir que és para mim mais que tudo aqui. Por isso reina em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor, Tu és o Deus que conhece cada uma das nossas vidas. Aquilo que pensamos, aquilo que dizemos, aquilo que fazemos. Tu conheces as nossas lutas, as nossas dificuldades. Tu conheces os gigantes que estão à nossa frente. O mar que precisamos que se abra. E é em Ti que nós confiamos. Porque sabemos que Tu fazes o melhor. Sabemos que Tu estás presente. Sabemos que Tu tens um plano e um propósito. E agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito e que ainda vais fazer. Amém. Amém. Há um hino que diz: quem sou eu? Quem sou eu para que haja alguém, o grande Deus, que olhe para mim, que se preocupa comigo, que se entregou por mim e que luta por mim, que ultrapassa as dificuldades comigo, que não me deixa sozinho, que me resgatou, que me purificou. Quem sou eu? Eu confio naquilo que Tu dizes que eu sou. Escolhido por Ti, libertado. Eu confio que Tu és por mim até ao fim. E é nisso que assenta a minha fé. É isso que traz paz à minha vida. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim
filho de Deus, sim, eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Eu gostava que prestassem atenção a uma música que nós vamos passar. É da cantora Lauren Daigle e é tão bom, é tão... traz tanta segurança, tanta paz. Ouvir as palavras que vão ser cantadas, porque são palavras que o nosso Deus tem para cada um de nós. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night.
it's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. I hear the whisper underneath your breath. I hear you whisper you have nothing left. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. Oh, I will rescue you. As palavras desta música despertam alguma coisa em mim de pensar, de ouvir Deus a dizer isto para mim. Ele vai me salvar. No meio da noite mais escura, da luta mais difícil. Ele envia um exército. Ele percorre a distância que for necessária, vezes sem conta, mas Ele vai me salvar. Êxodo 3:2 diz exatamente isto. Certamente, de certeza, eu serei contigo. E eu não sei se já ouviram esta história, mas conta-se a história de uma formiga na floresta que queria atravessar um rio para o outro lado. Muitos impedimentos estavam a dificultar a tarefa para o pequeno animal. O rio era largo, a ponte era o tronco de uma árvore, o vento era forte e vários pássaros e predadores estavam ao redor. A formiga parou diante dos impedimentos e disse a si mesma que não seria possível atravessar. Então viu um elefante que caminhava lentamente na direção da ponte. Ao se aproximar do rio, o elefante olhou para os impedimentos e decidiu atravessar. A formiga aproveitou, subiu pela pata do elefante até chegar à orelha do animal e ali ficou durante toda a travessia. Finalmente, completaram o percurso. Superaram o vento, o tronco da árvore, a largura do rio e os predadores. Já do outro lado, o elefante ouviu a formiga dizer: "Muito bem, senhor elefante, nós dois somos o máximo, somos os mais corajosos da floresta." Esta história ilustra um princípio muito importante.
O mais importante na tua caminhada e batalhas que surgirem não é quem tu és, mas quem está contigo. A formiga não conseguia atravessar o rio, mas com o elefante conseguiu. Ainda que a força e a audácia foram únicas e exclusivas do elefante, enquanto a formiga estava nele, pôde beneficiar de tudo isso. E passou para o outro lado. Não fiques bloqueado com os impedimentos, só porque sentes que és pequeno ou que não consegues. Deus promete que vai ser contigo. Segura-te nele e irás beneficiar do que ele é e pode fazer. Porque não é quem tu és, é quem está contigo. E Efésios 5 diz o seguinte: não se comportem como insensatos, mas como sábios. Não sejam parvinhos. Pensem. Sejam sábios. Deixem-se encher do Espírito de Deus. Recitem uns com os outros salmos, hinos, cânticos que inspirem devoção. Cantem e louvem ao Senhor com o vosso coração. Deem graças a Deus nosso Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é quem tu és, é quem está contigo. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Só nos resta louvar. Só nos resta ajudarmos-nos uns aos outros com hinos, com salmos, com cânticos. Porque quem está conosco é o Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar, vamos dizer exatamente isto. Vamos dizer que confiamos, independentemente das circunstâncias. Confiamos que Ele é aquele que pode nos ajudar a ultrapassá-las. Enquanto vamos cantar, vamos também passar os cestinhos da coleta. A coleta não é mais do que um momento de louvor. Não é mais do que expressar gratidão. Não é mais do que dizer: Senhor, eu devolvo-te daquilo que tu me tens dado, para que outros possam alcançar a vitória, que é conhecer-te e viver contigo. Eu vou pedir à Melanie e ao Rodrigo Afonso para passarem os cestinhos. E enquanto os cestinhos passam, nós vamos dizer: Deus, eu confio que tu controlas todas as coisas. Eu descanso naquilo que tu fazes. És meu pastor e nada me faltará. Às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais-me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. És meu pastor. És meu pastor e nada me faltará. Às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E
pela mão vais-me guiar. Quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Fazeja tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e tu sabes quem eu sou. E criaste o que sou, e tu me amas como sou, pois no controle tu estás. 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 Amém. Uma última música vai passar. Se quiserem, podem usar as palavras, porque a única coisa que fica a faltar em nós é confiar. Os olhos para os montes, de onde vem o meu
descansarei em tua provisão. É sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Este tempo de louvor que nós tivemos possa realmente ser realidade nas nossas vidas. Que nós possamos praticar aquilo que estamos a cantar, que nós possamos viver na prática. Não sei se tiveram a oportunidade de ver a estreia do Cristiano Ronaldo agora no Manchester United. Não. Marcou 2 golos, é verdade. E é interessante ver o Cristiano Ronaldo, é uma pessoa que chama a atenção. Aliás, eu estou a citar o nome dele para ver se eu capto a vossa atenção neste momento. Porque se eu começasse logo a falar de outra coisa, vocês estavam distraídos. E quando eu digo Cristiano Ronaldo, as pessoas ficam logo, ai, Cristiano Ronaldo, o que é que se passa com o Cristiano Ronaldo? Não é? Isso é a estratégia dos mídias, né? A CMTV usa muito isto, lança aqueles títulos e as pessoas ficam logo, o que é que se passa? Pois esta semana, foi ontem, o Cristiano Ronaldo teve a oportunidade de marcar 2 golos na estreia que teve pelo Manchester United. Ele relembrou que desde os 18 anos, lá atrás, quando ele agora tem, salvo erro, 36, 37, já passou quase 20 anos, que ele começou lá no Manchester United, e é muito interessante eu ouvir a entrevista que ele deu depois do jogo, e ele disse, eu antes do jogo estava nervoso. E o repórter, o jornalista disse, nervoso o Cristiano Ronaldo, não é? Que tanta experiência já tem, que tantos recordes já bateu, não é? E estava nervoso a jogar contra uma das equipas, o Newcastle, lá da Premier League, que não é das melhores, mas o facto de estar na Premier League já é muito bom. E aquilo eu olhei para aquelas palavras e pensei, é normal então eu estar nervoso quando vou pregar. É normal. Apesar de já o fazer há algum tempo e de fazê-lo entre família, é normal. E realmente é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Quando nós temos a palavra de Deus para ensinar, quando nós temos de estudar a palavra de Deus durante a semana, tirar tempo de oração, tirar tempo para podermos estudar a palavra de Deus, para poder estar em sintonia com Deus e Deus me dizer aquilo que é preciso também dizer aqui a estas pessoas aqui na nossa comunidade. E nós terminamos o livro de Tiago. Nós tivemos cerca de 1 mês e meio a estudar o livro de Tiago expositivamente, desde o capítulo 1 até o capítulo 5. Se tiverem curiosidade em ouvir as pregações, estão todas no nosso canal do YouTube. Podem ir lá e podem ter lá um estudo de pregações expositivas sobre o livro de Tiago. E eu gostaria de começar esta minha pregação com aquela que foi a conclusão do livro que nós estudámos na semana passada. Tiago lembra-nos com franqueza que a fé subentende a ação. Não basta sermos ouvintes da palavra, precisamos ser praticantes da palavra. De nada adianta dizer apenas que somos crentes, devemos mostrar isso na nossa vida.
E isso deve ficar claro pelo modo como controlamos a nossa língua e pela maneira como nos relacionamos com os nossos irmãos na igreja. Aquele que é rico materialmente deve repartir com o que é pobre. A comunidade cristã precisa vivenciar a sua fé pela demonstração do amor e de uma fé operante dentro e fora do corpo de Cristo. E esta é a conclusão do livro de Tiago. Nós devemos ter uma prática cristã que deve corresponder àquilo que nós cantamos, àquilo que nós dizemos ser a nossa fé. Depois de termos concluído o livro de Tiago, que nos mostrou que a vida cristã deve ser algo prático e não teórico, comecei a orar e a pensar ao Senhor, o que é que tu queres que eu fale de seguida? Porque isto, cada domingo nós temos que, efetivamente, ter temas que nos possam ensinar a palavra, acerca da palavra do Senhor, acerca daquilo que Deus quer que nós façamos no dia a dia. E comecei a pensar em estudarmos juntos aquilo que é o perfil de um servo de Cristo. Perfil significa as características. Como é que deve ser um servo de Cristo? Que características deve ter alguém que se considera servo de Cristo? Eu sou um servo de Cristo. Okay? O que é que isso implica? E este título, este tema, começou a martelar a minha cabeça durante esta semana. É pensar, perfil do servo de Cristo. Perfil do servo de Cristo. Okay? Por onde começar? E esta foi depois a grande questão. E eu posso dizer que esta semana, mudei a minha pregação cerca de 4 ou 5 vezes. Fiz um esboço, apaguei, voltei a fazer e a conversar com a minha esposa, até disse, esta pregação está a ser tão difícil de preparar. Porque é um tema tão vasto e tão rico que eu tenho um pouco de receio de ficar alguma coisa por dizer. E depois, à medida que o domingo se iria aproximando, até esta manhã, eu tive medo, vou avançar e o Senhor vai falar aos corações dos presentes. E eu acredito que nada aconteça por acaso, e quem nos visita esta manhã, nada acontece por acaso, e o Senhor vai falar aos vossos corações, porque é a palavra de Deus. E mesmo se não voltarem a estar aqui connosco, porque moram noutro local, levem aquilo que é o cerne desta pregação que está lá em Romanos 6. Mas antes de avançarmos para Romanos 6, convém nós podermos definir esta palavra, servo. Esta palavra nos dias de hoje está um pouco fora de moda. Nós não utilizamos mais a palavra servo. A palavra servo, ou criado, e eu fui ao Google pesquisar aquilo que é a etimologia, a fonte da palavra servo, aquela origem, e diz que, então, é um adjetivo que não tem a livre disposição da sua vontade, dos seus pensamentos, dos seus atos. Em segundo lugar, diz lá na definição, que presta serviços de criado, servente, serviçal, servidor. Em terceiro lugar, que vive sob o domínio de um senhor, um escravo. E depois este dicionário dá vários exemplos práticos daquilo que pode ser um servo. Diz então ali, no regime feudal, que é um regime que se viveu há centenas de anos atrás, quem estudou em história sabe o que é que estamos a falar, o regime senhorial, o feudal, aquele que havia senhores que tinham as terras para cultivar e eles davam essas terras aos servos para eles cultivarem, depois uma parte do cultivo ia para o senhor, porque o senhor, por causa do nome que tinha o castelo, era o que mandava nas terras. Esse é o sistema feudal. Indivíduo que, mesmo sem ser escravo, vivia preso à terra que cultivava e na dependência do seu proprietário ou senhor, podendo inclusive ser vendido junto com a propriedade. Depois diz também aquele que presta serviços de cunho doméstico a alguém, criado, servente, serviçal, aquele que está sob dominação de alguém ou de algo, aquele que vive na condição de escravo. E efetivamente, esta palavra servo, ela ficou fora de moda. É um pouco até ofensivo nós chamarmos servo, chamarmos serviçal a alguém. Na nossa cultura, nós já não usamos esta palavra. Por isso é que é tão difícil nós pensarmos que somos servos, que estamos cá para servir.
e não para ser servidos. Isso é quase que ofensivo. É ofensivo quando nós temos a ideia de que eu estou cá para servir alguém e não para ser servido. Porquê? Porque, e é uma das coisas que nós vamos também estudar, porque esta pregação não vai ter fim hoje. Nós vamos continuar a falar disto até que vocês tenham paciência para me ouvir, ou então até que Deus diga o contrário. Não, já chega de falar disto, agora vais falar sobre o Natal. Não, calma, não sei se é até ao Natal. Mas é importante nós percebermos que existe aqui uma diferença da forma como o mundo vê servo e a forma como o reino de Deus vê servo. Se nós pensarmos na palavra servo com os olhos do mundo, nós vamos resistir a esta ideia. Se nós pensarmos na palavra servo aos olhos do reino de Deus, nós vamos acolher esta ideia e vamos perceber a importância que é de sermos servos. Uma coisa que é importante nós percebermos é que todos são servos no sentido espiritual. Todos. O ser humano, em termos espirituais, ele não está livre. Ele serve a alguma coisa. Ele segue alguma coisa. Sendo que essa coisa passa a ser ou é aquilo que ele segue, aquilo que é o seu Deus. Mesmo aqueles que dizem, não, eu não tenho nada. Pois é o nada que eles seguem. E em termos espirituais, a Bíblia diz nós que somos servos. Somos servos ou do pecado, que é o nosso estado natural, a nossa velha natureza. Escravos do pecado é a nossa condição desde que somos criados. A nossa condição é sermos escravos do pecado, no sentido em que tudo o que nós fazemos na nossa vida serve para alimentar o ego, o egoísmo que nós temos dentro de nós. Todas as decisões que eu tomo no meu dia-a-dia servem para alguma forma satisfazer o meu ego, para dar glória a mim próprio. Este é o estado natural quando nascemos. Nós sabemos que conseguimos verificar isso, de que as crianças, de uma forma natural, elas são egoístas. Porquê? Porque é a sua velha natureza que está lá. Havia um colega meu que dizia, que não era crente, ele dizia, não, isso faz parte do salve-se quem puder que o mundo é. Pois exatamente. O mundo, como jaz no maligno, é um salve-se quem puder, é um egoísmo total. Então, nós acabamos por ser escravos, servos dessa postura de vida. Ou então, ou somos servos de Cristo após o recebermos como nosso Senhor e Salvador. E aí já vou explorar esta ideia. Mas o importante aqui é que nós possamos ver que a maioria das traduções da Bíblia chama de servo àqueles que seguem Jesus, mas a palavra grega que é usada, que é o doulos, no grego significa literalmente escravo. Escravo. E isto pode ser ofensivo, mas é a palavra de Deus. E se nós formos ao grego e ao tempo em que isto foi escrito, e nós verificarmos como é que os escravos viviam naquele tempo, nós vamos perceber que muita coisa mudou. É verdade, houve a abolição da escravatura. Portugal até foi dos pioneiros para se abolir a escravatura, e ainda bem. Mas aqui o que se fala não é alguém ser escravo de alguém a nível físico, a nível material, por assim dizer, mas sim a nível espiritual. O que é que rege a minha vida? O que é que eu sigo? E a palavra escravo é uma palavra forte. Mas nós somos chamados a ser escravos de Deus. Ia pá, isto parece que criasse um desconforto. Fica desconfortável ouvir escravos de Deus. Pois a Bíblia diz que antes de conhecermos Deus, nós somos escravos do pecado. Estamos a viver numa escravidão. Viver na escravidão do pecado significa de que eu, no meu dia-a-dia, eu sou motivado pelo aquilo que é o pecado. Mas eu nunca matei ninguém, ou nunca roubei, ou nunca falei mal, ou nunca... Será que não? Jesus coloca no Sermão do Monte as coisas numa fasquia muito alta. E ele diz que basta pensar, já estás a cometer pecado. Basta falares mal, já estás a matar alguém.
Então é perceber que o nosso estado natural, antes de conhecermos Jesus, é um estado de escravidão do pecado. No momento em que conhecemos aquilo que Jesus fez por nós, e já vou falar também mais disto, nós passamos a trocar de Senhor. Mas a nossa condição de servo, ela não muda. Nós continuamos a ser servos. O que muda é o Senhor. E é aqui importante também, e isto será um outro assunto que eu vou também continuar num outro domingo, que é muito importante que nós possamos olhar para os dois senhores que existem, por assim dizer, resumindo. Não é? Um senhor que é o pecado, que a Bíblia até, Jesus diz até que este pecado até se pode materializar naquilo que são as riquezas, e o Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. E nós, ao avaliar estes dois senhores, tentar perceber aquilo que estes dois senhores fizeram pelos seus servos. Porque o relacionamento de servo com o Senhor é muito importante. Esta semana, no sentido de preparar também esta sequência de pregações, ouvi uma pregação que o pastor dizia: nós, sendo seguidores de Jesus Cristo, optamos por ser escravos por amor ao nosso Senhor. É interessante ver que num Senhor que é o pecado, Ele nos escraviza e nós acabamos por não ter maneira de nos libertar. A única forma que temos maneira de nos libertar é entregando a nossa vida àquele Senhor que morreu por nós, aquele Senhor que nos comprou com o seu sangue. Mas Ele comprou-nos. Nós não ficamos livres para ter uma vida longe do Senhor. Não. O Senhor que nos comprou, Ele quer que nós estejamos ao seu serviço. Só que Ele é um Deus de amor. Um Deus que procura o melhor dos seus servos. E não é um Senhor que veio para matar, para roubar e para destruir, como diz a Bíblia. Vamos abrir em Romanos 6. E nós vamos perceber aqui, o apóstolo Paulo, nesta carta aos Romanos, ele faz um tratado espiritual sobre a questão da escravidão muito interessante. Como nós estávamos antes de conhecer Cristo e qual é a nossa posição agora depois de conhecer Cristo. E ele começa-nos a motivar a dizer que tipo de vida, que tipo de comportamentos nós devemos ter agora que somos servos de Jesus Cristo, escravos de Jesus Cristo, e não mais escravos do pecado. Romanos 6, e eu vou pedir a mesma forma como temos vindo a fazer, para contar com a vossa participação, para lermos um versículo cada um. Vamos ler um versículo cada um, e todas as partes que estão a bold, eu vou fazer uma pausa e explicar. Então, voluntários, por favor. Ok, vamos fazer aqui uma pausa no versículo 6. Obrigado por terem lido. Aqui o apóstolo Paulo está a dizer no versículo 6, para não mais sermos escravos do pecado. Foi por isto que Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus, quando morreu na cruz, Ele pagou o preço e, vamos imaginar mesmo, estamos lá nós, somos escravos do pecado e Jesus vem e compra-nos com o seu sangue. Ele pagou o preço e o preço era a morte. Porquê que era a morte? Porque nós, pecando, deveríamos morrer. A Bíblia diz que a consequência, o salário do pecado é a morte. E era preciso alguém morrer. Nós deveríamos morrer. Mas pelo amor imenso que Deus teve por nós, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. E para pagar o preço. E aí nós podemos ser libertos do pecado. Fomos libertos da escravidão do pecado. Mas, irmãos, nós não fomos libertos para levar uma vida afastadas do nosso Senhor que nos comprou. Fomos libertos do pecado, mas nós temos um novo Senhor. Então esta condição de liberdade não existe. Não existe. Nós ou somos escravos do pecado, ou passamos a ser escravos do Senhor Jesus Cristo que nos comprou com o seu sangue. Vamos continuar a ler, versículo 7, por favor. E esta é a maravilhosa graça.
Nós, quando somos escravos do pecado, estamos mortos. A morte aqui significa que nós não temos acesso a Deus. Existe uma barreira. E quando Cristo vem, essa barreira é completamente retirada. E todos aqueles que querem mudar de Senhor, que dizem, eu não quero mais ser servo do pecado, eu quero rejeitar o pecado e eu quero passar a ser servo de Cristo. Essa barreira foi retirada. E este texto, nós com Cristo passamos para a vida. Vida eterna, que começa no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus. Não começa na sua plenitude. É aquela famosa frase que é o já, mas o ainda não. É já. Nós já podemos sentir o gostinho daquilo que é o amor. Nós já podemos sentir o gostinho daquilo que é a alegria no Senhor. Nós já podemos sentir o gostinho daquilo que é o sustento do nosso Deus. Mas não numa forma plena. Porquê? Porque o mundo jaz no maligno e nós estamos no mundo. Então ainda existe doença, ainda existe pecado, ainda existe muitas dificuldades. Mas nós temos a promessa de que, quando morremos, ou se Cristo voltar antes, nós vamos para junto do Pai. E aí sim, nós vamos viver de uma forma plena um relacionamento entre servo e Senhor, em que nós vamos poder, de uma forma plena, usufruir daquilo que é do nosso Criador, de todas as coisas boas que Ele tem para nos oferecer. Continuando, versículo 10, por favor. Obrigado, mais uma pausa. Irmãos, como é que nós, que passarmos de ser servos do pecado para ser servos de Cristo, ainda continuamos a ter comportamentos e estilos de vida que dão lugar a este Senhor que nos aprisionava nas trevas? Aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer aqui assim, vocês já estão vivos, vocês já estão libertos do pecado. Não continuem a ter comportamentos como se fossem escravos do pecado. Isso mudou. O comportamento escravo do pecado, isso já não faz parte do nosso dia-a-dia. Nós agora somos luz. Nós fomos comprados com um alto preço. O nosso Senhor agora é aquele Senhor que nos comprou com a sua própria vida, para nos dar vida. E aqui o apóstolo Paulo diz, não entreguem os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Isso era quando vocês tinham o Senhor que era o pecado. O vosso Senhor agora, pelo contrário, o contrário. Entreguem-se a Deus como pessoas que passaram da morte para a vida e façam do vosso corpo um instrumento de justiça. Obras de justiça. Obras de justiça significa aquelas obras que Deus gosta, que Deus se agrada. Obras que Deus se agrada. E nós sabemos o que é que Deus se agrada. E nós sabemos também o que desagrada a Deus. Então, se nós continuamos a dizer com a nossa boca de que Cristo é o nosso Senhor, mas na prática nós servimos outro Senhor, nós estamos a defraudar aquilo que o nosso Senhor fez para nos comprar. Nós estamos a duvidar do seu amor, do seu cuidado, deste Senhor que nos ama, que nos resgatou das mãos de um Senhor que nos maltratava, que veio para matar, para roubar e para destruir. Parece quase como o povo de Israel que estava lá no deserto e eles estiveram lá numa situação, Deus libertou-os de uma forma miraculosa, uma forma estrondosa, o povo ia liberto, depois de ter visto as 10 pragas, depois de ter aberto o mar vermelho, eles chegam um momento em que eles têm fome, têm sede, e eles começam novamente a duvidar e dizer, nós queremos voltar para o nosso Senhor antigo. Aquele que nos escravizou, aquele que nos maltratava. Pelo menos lá tínhamos comida. Que miséria, irmãos. Que miséria quando nós preferimos aquilo que o mundo pode oferecer em detrimento daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem para oferecer. Que miséria.
É verdade, o povo de Israel estava a passar ali por dificuldades, estavam com fome, e acreditem, não é? Nós sabemos que quando se tem fome, ficamos todos, pois, estava com sede. Mas desejar voltar para as mãos daquele senhor que era o rei do Egito, o faraó, que lhes tinha maltratado, que os tinha colocado numa condição inferior. Irmãos, olhem para a vossa vida, olhem para a sua vida e veja quantas vezes você teve comportamentos que mostraram que você deseja mais estar sob o jugo do pecado do que sob o jugo do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus diz: o meu jugo é suave. Verso 14, por favor. Ok, e aqui é a condição. Nós temos estas duas opções. Temos estes dois caminhos. E mais à frente nós vamos falar destes dois caminhos também. Versículo 17. Ok, e aqui é esta mudança de vida que tem que haver. Irmãos, tem de haver uma mudança de vida. Quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando nós dizemos com a nossa boca: eu arrependo-me dos meus pecados, eu creio naquilo que Jesus fez na cruz por mim, tem de haver uma mudança de vida. E aqui o apóstolo Paulo diz: foram libertados do pecado para ficarem ao serviço na justiça de Deus. Não existe esta questão da libertação e depois não fazer nada. Nós fomos libertos da nossa condição espiritual escravizada pelo pecado. Para quê? Para o serviço de Deus. Para o serviço, irmãos. O serviço não é algo teórico. O serviço é muito prático. O serviço é muito prático. É fazer qualquer coisa que possa agradar o meu Senhor. E os escravos, os servos, o que não falta lá é serviço. Antigamente nós tínhamos comportamentos dignos de escravos do pecado, impureza, iniquidade, para cometer más ações. A impureza, a iniquidade são comportamentos do passado, que o nosso Senhor pecado, Ele nos motivava a fazer, mas com um fim de destruição. Pois agora, entreguem-se ao serviço da justiça de Deus para serem santos, afastados do pecado. E, irmãos, há uma batalha espiritual que nós vivemos hoje em dia, que é o Senhor pecado está constantemente a querer nos roubar do nosso Senhor Jesus Cristo. Constantemente Ele nos quer desviar do serviço do Senhor. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu na cruz. E nós, agarrados a Ele, somos mais do que vencedores. Amém? Versículo 20, por favor. Agora, porém, livres do pecado, estão ao serviço de Deus. O fruto disso é uma vida consagrada a Deus. E é o que nós queremos, irmãos. Nós queremos que o irmão tenha uma vida consagrada a Deus. Consagrada em que a prioridade da sua vida é Deus. A prioridade da sua vida na condição de servo, de escravo, é agradar o Senhor. Aquele Senhor que o amou. Aquele Senhor que o sustenta, porque é o Senhor que nos sustenta. Então, servo de Cristo é aquele indivíduo que, percebendo a sua condição de pecador, arrepende-se dos seus pecados e aceita o sacrifício de Jesus na cruz como sendo suficiente para ter paz com Deus. A partir desse momento, decide com todas as suas forças realizar na sua vida apenas aquilo que agrada a Deus, com todas as suas forças. E quando eu falo forças, falo de tudo na nossa vida. Falo dos seus recursos, do seu tempo, do seu dinheiro, do seu carro, da sua casa, da sua vida, dos seus filhos. Falo de tudo. Tudo deve servir para agradar o nosso Senhor, o nosso novo Senhor, que deu a sua vida por nós. Percebem, irmãos? Então, nós só temos duas opções, conforme então o texto falava,
que havia duas opções, é aqui mesmo, aqui sabe muito bem que se estão ao serviço de alguém têm de obedecer, é assim mesmo que obedeçam ao pecado para a morte, quer obedeçam a Deus para a justificação. E aqui, pronto, eu termino esta meditação de hoje dizendo que ou és servo de Cristo ou és servo do pecado. Não existem outras duas opções. Porque o próprio Jesus diz lá em Lucas 11, 23, quem não está comigo está contra mim, quem comigo não junta, espalha. E nós temos de tomar decisões conscientes na nossa vida para dizermos, não, eu quero servir ao Senhor, eu vou servir ao Senhor com tudo aquilo que eu tenho de melhor. Nós vamos poder ver isto depois mais à frente, em termos práticos, o que é que isso significa. Mesmo no curso de Dons e Talentos, também nós queremos também abordar isto. Como é que eu posso servir ao Senhor com tudo aquilo que eu tenho, com todas as minhas forças? Dizer que a Bíblia também diz lá em Apocalipse 3, 15, 16, este texto é muito conhecido. Eu conheço bem as tuas obras, e Jesus está a falar para uma igreja. Não és frio nem quente, antes fosse uma coisa ou outra, mas porque és morno, nem frio nem quente, vou-me vomitar da minha boca. E às vezes nós andamos na vida cristã com dois senhores. Nós estamos com um pé no mundo e com um pé na igreja, em Cristo. Isso não existe, irmãos. Jesus não quer meias vidas. Ele quer a totalidade da nossa vida. Porquê? Porque Ele deu a totalidade. Ele morreu por nós. Então Ele não quer menos do que aquilo que Ele deu. E nós temos que refletir bem, temos de pensar bem. A minha vida, quem é que tem sido o Senhor da minha vida? Tem sido o pecado ou tem sido Jesus Cristo? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado pela inspiração que Tu deste ao apóstolo Paulo para escrever este texto de Romanos 6, Senhor. Esta realidade espiritual que Tu queres que nós compreendamos, Senhor, somente pode ser compreendida na totalidade se o Teu Espírito Santo nos mostrar, Senhor. Não é pelas nossas palavras, não é pela forma como nós conseguimos explicar muito bem, mas é pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Então aquilo que eu te peço é que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa entrar na nossa mente e possa nos explicar este texto de Romanos 6, da nossa condição de escravos do pecado, quando antes de conhecer Jesus e agora que conhecemos Jesus, qual é a nossa condição de escravos do Senhor Jesus, servos daquele que nos salvou, daquele que pagou o preço. E ajuda-nos a perceber de que ou estamos nisto a 100%, ou então, Senhor, estamos a espalhar e não a juntar. Coloca em nós, Senhor, um coração de servo, um coração de serviço, Senhor, ao próximo. Coloca em nós um coração de serviço por amor do Teu nome. Que a nossa vida não possa ser levada sem antes pensarmos nesta circunstância, onde é que eu posso fazer a vontade do meu Senhor? Onde é que eu posso servir o meu Senhor? Pois eu sou servo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Fala aos nossos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pelo tempo que tiveram aqui a cultuar ao Senhor. Realmente que o Senhor vos possa abençoar. Bom resto de domingo, boa semana. Nós temos algumas atividades. Não se esqueçam dos cursos. É muito importante vocês se inscreverem para nós podermos definir turmas e também podermos perceber quem é que, como foi dito, com quem é que nós podemos contar. Porque há muita coisa para fazer na obra do Senhor. E nós temos então de também estar ativos e de começar a servir ao Senhor em várias áreas. Bom domingo, que o Senhor vos possa abençoar grandemente. Obrigado.